Tá gravando. Tá. Bora então. Próximo exercício. Exercício 5, ok, né? Da aula anterior. Exercício... Só vai ter essa aula agora? Oi? Ou vai ter mais um? Depende da hora que acabar essa daqui. Porque eu tava com a garganta doendo, mas hoje agora tá mais legal. Vamos ver como é que vai ficar esse trem. Fechou? Ok. Então, demorou. Aqui, ó. Vamos para esse aqui primeiro, que ele é mais tranquilo. Depois a gente volta no do carrinho. Porque não é que é mais tranquilo, é porque a gente já estava falando de energia potencial gravitacional, continua. Beleza? Então, aqui, ó. Duplicando ele para a gente fazer o mesmo processo. Partindo do pressuposto que o exercício anterior estava claro, a gente pula para o próximo exercício, que é esse aqui. Com relação, né, ao exercício que a gente fez o anterior, ele é bem mais simples, bem mais complexo que esse. Tá? Se a gente entendeu aquele, provavelmente na hora de resolver esse aqui não vai ter muita dificuldade não, tá bom? Então vamos lá, vamos discutir o que o exercício quer. Determine a altura máxima. Então o exercício quer saber o valor de H. Quanto vale H? Né? Determine o valor de H que um corpo atinge quando atirado verticalmente com velocidade de 15 metros por segundo. Então, qual que é a diferença desse exercício para o exercício anterior? É que o outro, ele sofreu uma queda livre. Nesse aqui, ele vai estar sofrendo um lançamento vertical, né? E, consequentemente, para cima. Foi dado que a velocidade é 10 metros, perdão, é 15 metros por segundo, e ainda mandou considerar novamente, né, a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze a resistência do ar. Então, quando fala para desprezar a resistência do ar, não está falando que não é que ela não está falando que ela não existe, está mandando simplesmente desprezar, ok? Então, desprezar é totalmente diferente de não existir. Então, ó, o desenho está aqui, tá? Vamos fazer uma análise primeiro. Está querendo saber o valor desse Hzinho aqui, quanto que vai ser a altura máxima atingida, ou seja, ele vai ser atirado do ponto A e ele vai vai atingir o ponto B. Então, essa é a altura máxima, que a gente quer saber justamente quanto que vale essa altura. Então, daí a gente pode pensar o seguinte, uai, mas esse exercício está faltando, não foi dada a massa, mas aí a gente vai analisar primeiro. No ponto A, vou desmanchar isso aqui. No ponto A, né? Então, quanto que vai ser o valor disso aqui no ponto A? Nós queremos saber quanto vai ser essa altura H, né, com relação a esse solo aqui. Então, vamos voltar no desenho de cima, que é aqui. Vamos fazer a análise. No ponto A, a velocidade inicial vale quanto? 15 metros por segundo. Nós vamos saber quanto que vai atingir essa velocidade. Mas antes da gente resolver isso, qual que é a ideia agora? Se no ponto A a velocidade vale 15, à medida com que ele for subindo, o que, que vai acontecer com a velocidade? O que, que vai acontecendo com a velocidade até chegar no ponto B? Nós vimos que pelo exercício anterior, no momento da queda livre, à medida com que a altura ia diminuindo, a velocidade ia aumentando. O que, que vai acontecer em contrapartida aqui agora? Nós temos uma velocidade, só que a altura inicial é zero, e aí a gente vai atingir o ponto B, que é a altura máxima. Então aqui ele vai trabalhar em contradição do que a gente fez no exercício anterior. À medida com que for subindo, a altura vai aumentando, mas em contrapartida a velocidade vai diminuindo até chegar no ponto B, ao qual a velocidade vai valer zero. Então vamos lá. Partindo desse pressuposto. Então nós temos dois pontos, no ponto A e o ponto B. Quanto é a energia potencial gravitacional em A? Quanto vale? Zero. Zero. Por quê? Se ele está situado no chão, não tem altura entre o solo e o objeto. Então, a energia potencial gravitacional no ponto A é igual a zero. Confere? Só que nós sabemos, é sabido por nós, que a energia mecânica é a soma da cinética, que no caso aqui é no ponto A, mais a potencial gravitacional.
como a gente acabou de identificar, se a energia potencial gravitacional no ponto A, ela vale zero, então a gente pode cortar ela daqui, ó, porque se eu somar um valor a zero ou se eu não introduzir esse valor, tanto faz. Então a energia mecânica aqui vai ser a própria energia cinética. Como é que calcula a energia cinética? É massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então a energia mecânica no ponto A, ela vai ser calculada dessa forma. Só que nós sabemos que independente de qual ponto está sendo situado o objeto, a energia mecânica ela se conserva, ela não altera. Então, se no ponto A a energia mecânica vale 50, no ponto B ela vai valer 50, no C 50, independente de qual ponto. Então, vamos lá. No ponto B, quanto vale a energia cinética no ponto B? Quanto vale a energia cinética no ponto B? Zero. Zero. Por que ela vai valer zero, Ana? Porque quando ela chegar no ponto B, ela vai parar, a gente não consegue notar essa parada, mas ela para e desce de novo. Mas o exercício quer saber qual vai ser a altura máxima, não o movimento de ida e volta, não. Então, no ponto B, a energia cinética vai ser igual a zero, o que nos permite garantir, né, que usando essa mesma expressão aqui agora, a energia mecânica é a soma das duas. Então, a energia mecânica, ela vai ser a soma da energia cinética com a potencial gravitacional, só que não mais no ponto A, e sim no ponto B. Então, estamos aí. Aqui é a energia mecânica em A, e aqui é a energia mecânica em B. Mas é sabido por nós que, independente de qual ponto da trajetória a gente está falando, a energia mecânica, ela se conserva. Então, a energia mecânica em A é igual a em B. Beleza? Então, tá. Partindo desse pressuposto, sabemos que a cinética no ponto B é zero. Então, corta essa cinética, porque se eu somar zero algum valor ou não, tanto faz. Então, deu para a gente que a energia mecânica em B é a própria potencial gravitacional, que vai ser calculado como sendo quem? Massa vezes gravidade vezes altura. Então, a energia, né? A energia mecânica no ponto B vai ser a própria energia potencial gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes altura. Mas como é sabido por nós, a energia mecânica se conserva, então a energia mecânica no ponto A é igual no ponto B. Então a gente pode reescrever isso daqui, ó. Energia mecânica em A é igual em B. Quem é a energia mecânica em A? É a própria energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso tem que ser igual à energia mecânica em B, que é massa vezes gravidade vezes altura. Confere? Olha, independente de qual energia a gente está tratando, a bolinha que foi atirada aqui para cima, no ponto A, é a mesma bolinha que chegou no ponto B. Então, vocês concordam que a massa é a mesma? Se a massa é a mesma, eu tenho um valor aqui multiplicando de um lado a igualdade do outro, a gente pode cortar essa massa. Então, cortamos essa massa aqui e cortamos a massa do outro lado. Ah, Paulo, mas a massa é minha, eu posso deixar ela? Pode, mas você não vai conseguir resolver porque o exercício não falou qual é a massa do corpo. Então, vai ser um problema para a gente. Então, sobrou velocidade ao quadrado dividido por 2 e sobrou gravidade igual a gravidade vezes a altura. Quanto que é a velocidade? 15. Então, vai ser 15 ao quadrado dividido por 2 vai ser igual a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é o que a gente quer descobrir, o h. Então, partindo desse pressuposto, quanto que é 15 ao quadrado? 15 ao quadrado é quanto? 225. Dividido por 2. Vai dar 11,25. A resposta? Então, beleza. Então, a altura vai ser igual a... Hzinho igual a 11,25. O quê? Unidade de medida de altura.
metros. Metros. Então, acabou. Só isso. Qual é a altura máxima, então, que foi atingida pelo bloco, pelo corpo, quando ele partiu do ponto A e chegou até o ponto B? Quer dizer, então, que essa altura máxima aqui era uma altura de 11,25 metros. Aí eu faço uma nova pergunta. E se eu aumentasse, se a velocidade inicial fosse maior, essa altura seria maior ou menor? Você pode repetir a pergunta? Não Aqui, ó. escutei. Vamos lá, então. Aqui, ó. No exercício, deu que a velocidade em A, que é a velocidade inicial, ela era 15 metros por segundo, a velocidade ao qual foi atirado. Vamos supor que eu aumentasse isso para 25 metros por segundo. A minha altura, ela seria maior do que 11,25 ou menor? Maior. Maior, né? Por que seria maior? Porque ia demorar mais para ela chegar até o ponto B, né? Aí, perdão, na verdade o ponto B estaria um pouquinho mais acima, porque ele partiu com uma velocidade maior. Da mesma forma, se a velocidade ao invés de ser 15 fosse 10, o valor com certeza seria menor do que 11,25. Ok? Sim ou não? Beleza. Então, esse Ok. está ok, né? Ok não, né, gente? Tem alguém ainda que tem alguma dúvida ou tá ok de tudo? Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse daqui, ó, pra gente fazer, vou dar uns 2 minutinhos para vocês fazerem e a gente ver se tá ok mesmo ou não. O princípio é o mesmo princípio. Eu só quero saber se vocês entenderam ou não. Tá? É o mesmo exercício com valores diferentes e com energias diferentes. Dá para fazer? Ah. Já temos resposta? Ah, não é possível. Eu não sei se tá certo, mas eu achei 1,2 metros. Provavelmente tá. É porque eu não fiz também, não. A gente vai conferir aqui. Mas o processo é o mesmo, você percebeu, né? Aparentemente, a forma de energia potencial elástica e energia cinética é a mesma, né? Só muda quem é constante, que no caso da energia cinética é a massa, e aqui é a constante elástica. Mas a forma de calcular é do mesmo jeito. O maior problema não é nem calcular, que as contas são bem tranquilas. O problema é a gente identificar o que o exercício está fornecendo, né? Tem mais alguém que já fez?
Ou vocês querem mais um tempinho aí? Vocês viram aqui, olha? Olha o que que deu de novo. Parece que é só o meu negócio que tá dando. Isso tem condição, não? Mais alguém, gente? Então vamos lá. Vamos fazer juntos então. Um carrinho de massa 4 quilos. Então vamos lá. Foi fornecido que a massa do carrinho é 4 quilogramas. E a sua velocidade, ela vale 6 metros por segundo. Choca-se com uma mola, então esse é o carrinho, essa é a mola, de constante elástica 100 newton por metro. Então já foi dado que o valor de K, que no caso é a constante elástica da mola, o exercício forneceu para a gente que o valor desse K é 100 newton por metro. Determine a máxima compressão sofrida pela mola, desconsiderando qualquer tipo de atrito. Então, você está pedindo para determinar a máxima compressão, quer saber, então, qual é o valor de X. Quem é X? X é a deformação ao qual vai sofrer a mola. Então, o princípio é o mesmo. Aí, o que a gente pode fazer? Chamar o carrinho aqui de momento 1 e falar que o carrinho, quando estiver chocando-se com a mola, seja o momento 2. Ok? Então, analisando o momento 1, o momento inicial do carrinho. Em 1, quanto vai ser a energia potencial elástica? Qual vai ser o valor da energia potencial elástica em 1? Quanto é o valor da energia potencial elástica no momento 1, que é o momento do carrinho? Quanto vale? 0. 0. Por quê? Não vai chocar-se com nenhuma mola, então não vai haver deformação. Energia potencial elástica no ponto 1 é 0. Então, sobrou para a gente que a energia mecânica é a soma da potencial com a cinética. No caso aqui, potencial elástica agora. Então, sobrou que a energia mecânica no ponto 1 vai ser a própria energia cinética no ponto 1. Então, nós podemos falar que no ponto 1, a energia mecânica ela vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E aí a gente vai analisar o segundo momento, que é o ponto 2, quando o carrinho estiver chocando-se com a mola. Ele vai chocar, ele vai comprimir a mola e, consequentemente, o que vai acontecer com ele no ponto 2? Ele vai parar. Então, se ele parou, qual que é a garantia que nós temos quando o carrinho para? Que a energia cinética no ponto 2 vai ser nula, 0. Então, sobrou para a gente que a energia mecânica no ponto 2 ela é igual à energia potencial elástica neste mesmo ponto. Como é que calcula a energia potencial elástica? É K vezes X ao quadrado dividido por 2. Como é sabido por nós, a energia mecânica, independente de qual ponto ela se conserva, então quer dizer que a energia mecânica no ponto 1 é igual à energia mecânica no ponto 2. Se a energia mecânica ela é igual, desmanchando o carrinho, desmanchando as rodinhas e desmanchando a setinha que indicava o sentido do carrinho. Se as duas energias mecânicas são iguais, então nós temos que massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 é igual a constante elástica da mola vezes a deformação sofrida por ela elevado ao quadrado sobre 2. Por quê? O próprio exercício já falou que no ponto 1 só tem energia cinética e no ponto 2 só tem a potencial elástica e a mecânica. E a mecânica no 1 é igual ao 2, então eu posso fazer isso. O valor da massa foi dado, 4 kg, vezes a velocidade também foi dado, 6 ao quadrado, não é isso? Então vai ser 6 ao quadrado dividido por 2. Isso tem que ser igual a constante 100
vezes x ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, dividido por 2. Podemos simplificar aqui, né? 4 dividido por 2 aqui de baixo vai dar 2. 2 vezes 36, que é 6 ao quadrado, 72. Então, vai ficar 72 é igual a 100 vezes x ao quadrado sobre 2. Então, esse 72 vai estar multiplicando 2. Então, vai ficar 144 é igual a 100x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual. O 100 está multiplicando, passa dividindo. 144 dividido por 100. Opa, por 100. Então, x ainda ao quadrado, que a gente não resolveu, vai ser igual a 1,44. Para tirar da raiz quadrada, basta colocar, né, o 1,44. Para tirar o quadrado, basta colocar o 1,44 na raiz. Então, vai ficar x é igual raiz quadrada de 144. Tá, vamos fazer direto aqui, porque eu não estou achando o símbolo de raiz, não. Raiz quadrada de 1,44, de 144 é 12. Então, de 1,44, 1,2. Então, a resposta, a deformação sofrida por essa mola foi de 1,2 metros. Ok? Então, o 6 está tudo bem. Né? O 6, para pensar, é a mesma ideia do 7, né? Só que com outra unidade, com outra energia, perdão. E, por fim, falta a gente só alinhar o conceito de potência, tá? Potência, conforme a gente tinha discutido, nada mais é do que o quê? A rapidez com que um trabalho é realizado, tá bom? Então, qual que é a ideia? O trabalho, como eu tinha falado para vocês, ele pode ser representado tanto pela letrinha grega tal, quanto por W, tá? W representa o trabalho. Eu, particularmente, não gosto de usar W, porque mais adiante em potência elétrica, a unidade medida de potência elétrica é joule por segundo, que é a mesma coisa de watts, também é W, então pode vir a confundir. Então eu prefiro já deixar em tal mesmo. A expressãozinha utilizada para calcular potência é trabalho sobre tempo. Por que é trabalho sobre tempo? Pela definição, potência é a rapidez com que um trabalho é realizado. Ah, mas por que tem essa fórmula de baixo aí? Que potência também pode ser escrita como sendo força vezes velocidade. Simples fato aqui, ó. Se potência é igual trabalho sobre tempo, potência também pode ser calculada como sendo. Quem é trabalho? É uma força que proporciona no corpo um deslocamento. Então, eu poderia escrever, ao invés de colocar W ou tal, F vezes D dividido por T. Mas lá na cinemática, o que é isso aqui? Distância sobre tempo. Lá no movimento inicial é velocidade. Então, a formulazinha também pode ser escrita dessa forma. Potência é igual a força vezes velocidade. Isso aqui, ó, delta D sobre delta T, nada mais é do que V. Então, a fórmula é a mesma. Ok? Ah, mas por que tem as duas formas? Porque pode vir exercícios que venha menos contextualizado, né? Que já te dê a potência para calcular trabalho sobre tempo, ou ela te dá a força e a velocidade. Então, você vai ter que calcular. Ok? E aí ficaram 2 exercícios básicos aí para a gente fazer. E é bem tranquilo, tá? Isso aqui é bem rapidinho para a gente fazer. Ó. Vou duplicar de novo. Pronto. Então, calcule a potência. Então, quer saber o valor de P, né? Que um guindaste é capaz de erguer um bloco de massa 20 kg a uma altura de 30 metros em 15 segundos com velocidade constante, dado que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, resolvendo, calcule a potência máxima de um guindaste. Então, o exercício quer saber o valor de P, potência. Para erguer um bloco de massa igual a 20 kg, quando este está situado a uma altura de 30 metros
e que vai ser gasto um intervalo de tempo de 15 segundos. Então, aqui a altura 30 metros, o intervalo de tempo 15 segundos. Falou que a velocidade é constante, mandou considerar a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, primeira coisa, nós temos duas formas de resolver potência. Uma é trabalho sobre tempo e a outra é potência é igual a força vezes velocidade. Daí, então, qual que é a primeira ideia aqui que a gente pode fazer? Uai, usando as duas formas, a gente não consegue achar a potência. Consegue, desde que, a princípio, eu analise qual é o trabalho da força-peso. Como que calcula o trabalho da força-peso? É massa vezes gravidade vezes altura. Então, esse trabalho da força-peso aqui, que é a força que está sendo exercida pelo guindaste, ela vai ser 20 vezes a gravidade, que mandou considerar 10, vezes a altura, que é 30. Então, nós vamos ter um trabalho da força-peso igual a 6.000, não é isso? 6.000 unidade de medida de trabalho, joule. Agora é só utilizar a formulazinha. Potência é trabalho sobre tempo. Então, potência é trabalho. 6.000 dividido pelo tempo 15 segundos. Então, a potência desse guindaste vai ser igual a 60.200, não é isso? 200 não, é 60 dividido 6... Quanto que dá isso aqui? $400, né? Oxe. 400 unidade de medida. Tá, gente? Aqui, ó, eu ainda não estou orientando colocar, mas poderia ser watts, mas no sistema internacional é joule por segundo. Joule por segundo é a mesma coisa que watts. Quando a gente vê lá no terceiro ano, a potência elétrica é 20 watts. Se eu falar que é 20 joules por segundo, eu estou falando a mesma coisa, a mesma linguagem. Ok? Tranquilo essa? Muito, né? E por fim, a questão 9, né? Que a gente está fazendo aqui, bem simples, tão simples quanto a outra. Beleza. Então, vamos lá. Uma força horizontal F, constante, é aplicada no motor de um carro, a fim de manter sua velocidade constante igual a 30 metros por segundo. Então, já falou que a força é constante e ela tem a necessidade de manter a velocidade em 30 metros por segundo na mesma direção da força aplicada. Se a potência do motor é de 60.000 joules por segundo, 60.000 joules por segundo, então foi dada a potência já do motor, né? Joules, 60.000 joules por segundo. Qual a intensidade da força aplicada por ele? Daí usa aquela ideia que eu tinha falado para vocês, de quando que a gente saber usar qual fórmula, né? Quer saber qual é a força. Se a gente não tivesse essa segunda fórmulazinha aqui, seria, de certa forma, quase que impossível da gente resolver. Mas tendo ela, ficou maçã, né? Potência é igual a força vezes velocidade. Então, a potência foi dada, 60.000, 3, é igual a força, que é o que a gente, a força é o que a gente quer descobrir, vezes a velocidade, que é 30 metros por segundo. Pega o 30 que está multiplicando, passa dividindo. Então, a força vai ser 60.000 dividido por 30, cortou um zero com zero, 6.000 dividido por 3, vai dar? Vai dar 2.000, o quê? Newton. Ok? E aí, a gente encerra essa parte aqui. Voltando.